Olá, gostaria de começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Para que serve o sal? Pense nisso. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida. Quando perguntamos para que serve o sal, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é para temperar, o óbvio, né? E realmente, o principal objetivo do sal nos nossos dias é ser usado como tempero, para realçar o sabor da comida, né? O sal é usado também para conservar os alimentos. Um exemplo clássico é o bacalhau. Quando você vai no mercado, o sal que está em volta do bacalhau tem o propósito de conservar o peixe. A história nos diz que o sal também foi usado pelo Império Romano como uma forma de salário, de pagamento. Daí a palavra salário, né? Porque o pagamento era feito com sal. Mas o que a Bíblia nos diz, o que a palavra de Deus nos diz sobre o sal? Usando esses três atributos do sal: tempero, conservação e salário. Em Mateus 5,13, Jesus nos diz: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Ou seja, ele faz uma comparação acerca do sal que nós conhecemos para temperar, para salientar o sabor nos alimentos, conosco. Todos nós temos um chamado para sermos o sal da terra, para fazermos diferença. Que as pessoas possam chegar a nós e enxergar em nós, encontrar em nós paz, encontrar em nós uma direção. Jesus disse: Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um chamado para todos nós. Então, quando nós chegamos a Jesus, nós temos um encontro com Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. E começamos a ser usados como sal, para fazermos diferença, aonde estivermos. Mas ele diz, se o sal for insípido, ou seja, imagina que você vai salgar o seu alimento, e de repente aquele sal não tem sabor nenhum em si. Que proveito tem? Que proveito tem aquele sal você colocar no alimento? Que diferença ele vai fazer? Então, em Cristo, nós temos um chamado para fazermos diferença, para sermos sal, não sal insípido, mas fazermos diferença onde estivermos, atraindo a presença de Deus, atraindo o reino de Deus aonde nós estivermos. Seja nesse momento em família, seja na sua casa, seja no trabalho, na escola, aonde você for, você tem um chamado, um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. E o propósito dele é fazer com que você seja sal nessa terra. E quando olhamos para o sal como conservante, Jesus fala em Marcos capítulo 9, versículo 50. Tende sal em vós mesmos. O que quer dizer isso? Além de nós termos um propósito, um chamado de fazermos diferença no mundo, de sermos sal no mundo, nós temos que ter cuidado de termos sal em nós mesmos, de sermos diferenciados, de termos um caráter cristão, um comportamento diferenciado. Não andarmos segundo a maré nos leva, mas somos chamados a sermos nova criatura em Cristo Jesus e conservar em nós os frutos do Espírito. Tende sal em vós mesmos. Conservar, ser sóbrio, vigilante, é o que a Bíblia nos diz. Sermos constantes. Não podemos ser inconstantes na fé, mas temos que ser firmes. Tende sal em vós mesmos. E o terceiro ponto do sal, onde eu quero me apegar um pouco mais, é a questão do pagamento, do salário, como disse, que antigamente o sal era usado como um salário. E quando nós olhamos para o salário, ele tem três propósitos. O primeiro é cumprir as nossas obrigações. Nós trabalhamos, temos nossos rendimentos e esses rendimentos têm um propósito, cumprir uma obrigação. Os pagamentos que devem ser pagos, aluguéis, prestações, contas, enfim, suprir as nossas necessidades. Também, quando nós trabalhamos, nós temos um outro propósito com os nossos salários, que é conquistar. Conquistar, ter um bom carro, ter uma casa, ter uma boa roupa, poder cuidar daqueles que estão ao redor de nós. E o terceiro é criar uma reserva. Muitas vezes nós somos falhos nisso, mas nós temos que ter esse propósito, ter esse cuidado de sempre separar uma porção e criar uma reserva. Agora, quando nós olhamos para Gênesis, capítulo 19, a Bíblia nos diz assim. Versículo 14. Saiu Ló e falou a seus genros:
aos que haviam de tomar as suas filhas: levantai-vos, saiam deste lugar, porque Deus há de destruir a cidade. A Bíblia nos diz que a cidade de Sodoma estava entregue ao pecado. Não havia temor de Deus naquele lugar. As pessoas não buscavam a Deus. As pessoas se entregavam ao pecado, não reconheciam que eram falhos, não reconheciam que precisavam de Deus. Elas andavam segundo o seu próprio entendimento. E chegou um tempo em que Deus falou: vou destruir Sodoma. Mas por amor a Abraão, seu servo, ele vai tirar Ló daquela terra, junto com a sua família. E quando chega esse chamado, quando Deus fala: eu vou destruir Sodoma, Ló chama os seus genros, aqueles que vão casar com suas filhas, os chama e diz: vamos fugir, porque Deus vai destruir. E ele é tido por zombador naquele momento. E a palavra de Deus continua, no versículo 15. Ao amanhecer, os anjos apressavam a Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças junto com o pecado dessa cidade. Porém, Ló demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Versículo 24. Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e sobre Gomorra, e derribou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida em uma estátua de sal. Então, no meio de todo aquele caos, Deus, na sua infinita misericórdia, tira Ló com a sua família, mas a Bíblia diz que quando eles saíram da cidade, que começa a destruição de Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló olha para trás e é convertida em uma estátua de sal. Quando olhamos para a Bíblia, em Gênesis capítulo 12, há um chamado para Abraão. Deus fala a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, a terra que eu te mostrarei. Deus tem uma promessa para Abraão. E ele pega Abraão e fala: sai. E Abraão sai com toda a sua família. Dentre aqueles familiares estava Ló e a sua esposa. E eles saem e Deus começa a fazer Abraão prosperar. Ló e a sua esposa veem tudo isso. Vêm os filhos, surgem os filhos na vida de Ló. Ele também começa a ser próspero, até que em determinado momento o rebanho dele e o rebanho de Abraão precisam ser separados, porque entre os pastores dele já havia uma certa contenda. Então os dois cresceram muito, conquistaram muito. E quando eles saem, quando vem a destruição de Sodoma e Gomorra, que a família de Ló sai, a primeira coisa que a esposa de Ló faz é olhar para trás. Ela olhou para tudo aquilo que ela conquistou. Ela olhou para tudo que estava ficando para trás. Ela não entendeu o tempo que estava vivendo. Que tudo aquilo que Deus deu teve um propósito para um tempo. Mas que Deus estava agora Deus estava agora levando eles para algo novo. E ela olha para trás. E muitas vezes, nós no meio da aflição, no meio das lutas, no meio das tempestades, das tribulações, Deus quer nos tirar. Deus quer nos mostrar algo novo. E Deus nos chama ao seu encontro. Enquanto muitos olham para o que está acontecendo, para as tempestades, para as enfermidades, Deus nos chama a olharmos para Ele e não olharmos para trás. Aquela mulher, a mulher de Ló, ela tinha conhecimento da palavra, ela tinha provado de Deus, ela tinha visto Deus na vida de Abraão, ela tinha visto Deus na vida do seu esposo. Mas quando Deus vem na vida dela para trazer grande livramento, ela olha para trás. Você tem um chamado de ser sal. Sal no mundo, para ter sal. Sal em si mesmo. E de seguirmos a Deus, sem olharmos para trás. Para não sermos uma estátua de sal, que experimentamos muito, provamos muito, conhecemos muito, mas não alcançamos as promessas de Deus. Jesus nos diz, em Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam. Claro que nós temos nosso salário, nosso ganho, nossos rendimentos, e como eu disse, tem um propósito de cumprir as nossas obrigações e de termos conquistas. Mas não podemos esquecer que as conquistas, que tudo o que o dinheiro consegue, vai ficar aqui. Nosso tesouro maior
é estar na presença de Deus, é conhecer o seu amor revelado em Jesus Cristo, é conhecer o que significa ter uma íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque isso tem peso de eternidade. Isso é algo que o tempo não consome. Pense nisso. Que Deus te abençoe, te guarde e se revele cada vez mais em seu coração e em sua vida. Amém. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim.